sua paixão por cinema que o levou a trabalhar em rádio. Depois, foi o primeiro apresentador de telejornal de Santa Catarina em 1969. Eu converso hoje com o jornalista e escritor Carlos Braga Miller. O Palavra Aberta já está no ar. Braga, você nasceu em Blumenau. Nasci em Blumenau e numa maternidade que existia na rua São Paulo. Então eu sou blumenauense do bairro da Itoupava Seca. Isso, e daí começou na rádio muito novinho, né? Com 14 anos eu comecei em rádio porque eu gostava de brincar de locutor. E como tinham conhecido um contraparente que trabalhava no rádio, ele me convidou para apresentar um programa de cinema, Cine Atualidades, que ia ao ar uma vez por semana. Eu comecei a ler comentário de filmes, daqui a pouco eu me habituei com o microfone de verdade, não só com aquele de brincadeira, né? E já era um apaixonado por cinema? Cinema e rádio, né? Então isso já nasceu comigo, talvez. Aí depois imaginava como locutor que um dia fosse um dos primeiros apresentadores de TV, ou o primeiro aqui de Santa Catarina. Como é que foi isso? Conta essa história, como é que aconteceu o começo da TV aqui no estado e em Blumenau? Eu comecei em rádio com 14 anos, porque quando surgiu uma vaga de locutor comercial, que lia as propagandas, apresentava os programas, eu me entrosei em rádio e fiquei 10 anos em rádio. Depois houve um espaço em que eu saí de rádio e trabalhei na iniciativa privada, até na prefeitura de Blumenau também, produzindo programas para a rádio, com as notícias do prefeito. E em 69 começaram a montar aqui em Blumenau a TV Coligadas de Santa Catarina, a primeira emissora de televisão do estado, e começaram a procurar locutores que pudessem ser noticiaristas. Eu me apresentei, fui aprovado e, por coincidência, o primeiro noticiário no primeiro dia foi feito por mim e por um colega chamado Charles Weber, que era locutor em Joinville e que veio trabalhar aqui também. Eu era radialista e nunca imaginava, né, que ia acontecer essa mudança toda. O que tinha de muito diferente um radialista trabalhando? Tinha alguma postura diferente? O que era exigido de vocês? Tinha, Isabela. A postura do radialista era bem determinada no sentido de que ele estava sozinho no estúdio e na frente dele só tinha um rapaz ali mexendo nos discos, né? Então ele podia tossir, fazer careta, o que quisesse. Enquanto que na televisão você tinha que, além de falar um pouco diferente, menos impostado do que na rádio, você sabia que estava sendo visto por centenas, milhares de pessoas. E eu tive colegas locutores que tentaram se apresentar em programas de televisão e não deram certo. Porque eles tinham os cacuetes do rádio. Que cacuetes são esses? Os cacuetes do rádio. Eu, por exemplo, tinha um, eu colocava na mesa assim o cotovelo e falava assim, porque talvez a voz vinha e você sentia que a voz estava saindo bem, né? Mas tinham várias manias de locutores. Um falava assim, o outro assim, quer dizer, então a mania do locutor de rádio é uma. Como é que ele ia fazer isso em frente de uma câmera de televisão, minha gente? Muito difícil, né? Então houve uma espécie de força de vontade para mudar o estilo da locução e falar um pouco mais normal e não apenas tão impostado como o rádio, né? Atenção, atenção no rádio, atenção telespectador. E não só isso também, né? Outra preocupação, que a partir dali já existia o Braga como um personagem que já existia, passava na rua, as pessoas conheciam? Conheciam, mas eu acho que a gente não estava devidamente compreendendo a situação. Talvez nós fôssemos olhados como alguma pessoa diferente, o artista da época, né? A Valmira dizia muito isso, puxa, a gente era considerado artista na época, e era. Mas nós não nos considerávamos tão artistas assim, porque nós éramos da mesma comunidade. E eu sentia isso quando eu ia, por exemplo, a Florianópolis. Você é o rapaz que apresenta o noticiário da TV? Eu digo, sou. Mas que satisfação conhecê-lo. Então aí a gente começou a notar que a nossa popularidade, ela estava começando a ser uma popularidade mesmo, né? E isso nos dava a responsabilidade cada vez maior de transmitir as notícias, porque durante um ano, de 69 a 70, a única emissora de TV de Santa Catarina era a TV Coligadas, depois veio a TV Cultura de Florianópolis. Então nós tínhamos a responsabilidade de noticiar praticamente tudo que nós recebíamos do estado inteiro de informações. Quanto tempo durava esse jornal, mais ou menos? Nós tínhamos o noticiário das 7, que era 20 minutos a 30 minutos.
Mas me fala de retorno, eu estava vendo no teu arquivo pessoal, que tinha muito, eu recebia cartinhas, Pois né? você falou aquilo sobre popularidade, e eu achei aqui no meu arquivo, remoendo as fotos que eu queria te mostrar também, e aos telespectadores, algumas cartinhas que a gente recebia na época, mas primeiro vamos ver aqui, a foto é um galã mesmo, né? Vai receber carta de fã, Já fui, muitas cartas, muitas. Que depois de um ano de apresentação do noticiário, nós entramos em cadeia com o Jornal Nacional. E Santa Catarina apresentava o JN local e também dava as participações a nível nacional. E aqui uma revista sobre TV, com entrevistas, né? Olha, o Jornal Nacional de Santa Catarina, foi Carlos Braga. Uma programação, uma revista que circulava no Paraná e Santa Catarina, com a programação das emissoras de TV dos dois estados, então eles davam destaque ao que acontecia não só no Paraná, mas também aqui no nosso estado, né? E resolveram... E é uma entrevista, né? O Segredo do Sucesso. Eles fizeram uma reportagem, me botaram na capa e... A vitória política, você no também meio dessa entrei na história política, também? acabei entrando na política até pela popularidade da televisão, que convidaram, fizeram questão, e eu acabei caindo na política também, fui vereador durante 2 mandatos. Olha, aqui tem uma fã falando, sem papo furado, quero lhe dizer que você, sendo candidato, tranquilo, vai se eleger. Bom, E eu me elegi 2 vezes e quero agradecer a todos aqueles que um dia lá atrás, né, me acompanharam e que votaram em mim e que fizeram com que eu tivesse também uma carreira política como vereador aqui, numa época que ainda o vereador nem era remunerado. E depois do intervalo, a gente volta sabendo um pouquinho mais sobre a vida de Carlos Braga. Até já. Carlos Braga Miller, né? Eu esqueci do Miller, tem problema? Não tem, pelo seguinte, olha, veja só. Eu usei em rádio um pseudônimo. Na época, nos anos 50, 60, não conta para ninguém, mas faz tempo, né? Usava-se um pseudônimo cada locutor. O meu foi Charles Neto. Tem pessoas que até hoje dizem, Charles, olha, ainda. Muito bem. Depois... Era escolhido por ti? Como? Era escolhido por ti mesmo? Sim, eu escolhi o Charles Neto. Depois, em televisão, eu usei o nome Carlos Braga, porque nós tínhamos até um outro colega que tinha um nome exatamente igual ao meu, Carlos Miller. O colunista social Carlinhos Miller. Continuou usando Carlos Miller e eu passei a ser Carlos Braga na televisão. Chegou a dar alguma confusão? Não, dava, mas pouca, porque nós diferenciamos o nome, até por indicação do nosso então diretor artístico, Irani Macedo. Depois, para a política, eu tive que usar o nome completo, Carlos Miller, mas eu deixei o Braga para identificar, porque o Braga pegou tanto que é o meu codinome de guerra até hoje. O Braga para cá, Braga para lá. Então, Charles Neto, Carlos Braga e Carlos Braga Miller, exatamente a mesma pessoa. Quem duvidar tem que olhar o CPF, né? Que aí então está válido. Não, está válido. Está válido. E foi no meio dessa história toda de TV, rádio também, que dessa paixão pelo cinema, sim, que tu também tivesse um cineclube e um cinema. Sim. E nós entramos primeiro, já antes do cineclube, eu e um amigo, o Alvacir, nós tivemos cinema na Ilhota, um cineminha de 16 milímetros, montamos no bairro da Vila Nova, onde eu moro até hoje, aqui em Blumenau, o Cine Atlas, que teve uma duração de uns 10 anos, terminou até por causa de televisão, que acabou matando os cinemas durante certo tempo. E depois tivemos um cineclube, o Cineclube Carlitos, que dali emergiu o Cine Carlitos, que houve aqui no centro de Blumenau durante alguns anos também. Ainda gosta? Ainda gosto, eu prefiro assistir em casa a filmes antigos, que a gente consegue captar por aí. Imagina uma sessão de cinema em que falta luz, a luz não volta, o pessoal se revolta, vai querer o dinheiro de volta, tudo volta, né? E a gente devolve o dinheiro. Isso aconteceu? Eu conheci no Cine Atlas, da Vila Nova, aquela que viria a ser a minha esposa. E estamos casados hoje há 45 anos. Ela nunca esquece que faltou a luz em determinado momento e fui eu que devolvi o ingresso para ela.
Então, são coisas que marcam, Curiosidade, né? Curiosidades. Né? E na TV, teve alguma curiosidade, ou na rádio, alguma coisa especial que tenha te marcado? Não, assim, na rádio eram momentos assim de muita luta. Por exemplo, eu transmitia um jogo de futebol. Eu não era de transmitir futebol, mas eu acompanhava os companheiros que saíam com um monte de fio nas costas, não tinha ligação telefônicas adequadas, tinham que puxar fio até a casa de um vizinho do campo para transmitir. Era um sacrifício enorme. Na televisão o começo foi difícil. Os filmes eram em 16 milímetros, tinham que ser filmados e revelados a jato, através de secadoras automáticas manuais, para serem levados imediatamente para o estúdio e transmitidas em aparelhos de 16 milímetros, até que viessem os tapes, né, mais completos. Então a gente vivenciou muitos momentos assim de história, de sacrifícios, de pioneirismo. E hoje tudo é mais fácil? Hoje tudo é mais fácil, exatamente. Não se dá a importância que se dava a certas coisas que naquela época eram quase impossíveis de fazer e que hoje num clique você realiza, né? Hoje é tudo mais solto. Hoje você tem que ser mais natural, né? Quanto mais natural, melhor. Aliás, um dos precursores disso foi o Cacau, né? Que começou desde cedo a se movimentar demais e tudo, e numa época em que a gente ainda andava estático, né? E ele já se movimentava. Então as coisas foram se modificando e hoje em dia também o cenário já é outro. Mas não deixa de ser a comunicação. A principal comunicação eu ainda reputo que é a da televisão, mas não devamos nos esquecer de que o rádio ainda é muito escutado. E hoje o que você faz? Trabalha com o quê? Eu hoje estou trabalhando numa associação de micro e pequena empresa, dando a minha contribuição como gerente e orientações no sentido de que o espaço da micro e pequena empresa tem que ser mantido, porque hoje 99% das empresas legalmente constituídas no país, e é o SEBRAE quem diz isso, são micros e pequenas empresas. As grandes representam 1%. Olha. E 60% da mão de obra com carteira assinada está nas micro e pequenas empresas. Além disso, temos hoje também os empreendedores individuais. Então, o Brasil ainda mantém uma situação econômica, às vezes, favorável por causa dos pequenos. Então, continua trabalhando ainda com o público, com as pessoas ainda? Também, exatamente. Nós temos 1.200 associados na AMP de Blumenau, fazemos parte do sistema FAMPESC, que tem sede em Florianópolis, a Federação das Associações das Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina, e esperamos que a microempresa se fortaleça cada vez mais. Ô Carlos, deixa uma mensagem para os jovens que estão começando, ou com vontade de trabalhar na TV, ou alguma coisa que tenha... Porque, na verdade, me passa uma ideia que a tua vida foi sempre dedicada a coisas que tu gostavas de fazer, né? Isso é importante? Eu sempre procurei fazer exatamente o que eu gosto. E na comunicação eu fiz, graças a Deus. Então comecem, arrojem, sejam arrojados, lancem as suas ideias, procurem as emissoras de rádio e de televisão, que um dia vocês vão conquistar um espaço muito bom. O resultado é excelente, é aquele que você disse. Nós não sabíamos que estávamos impressionando tanto lá fora, quando apresentávamos aquele programinha tão modesto numa televisão tão modesta, mas deu certo. Pessoas que até hoje me conhecem, que me reconhecem, isso tudo me deixa muito satisfeito. E a todos eu dou a minha atenção porque foi importante para a minha vida, foi um momento muito importante. Não, para só a tua vida não, né? Para a vida de todos os catarinenses, de todo mundo, né? Esse pioneirismo. Né? Muito obrigada, prazer te conhecer. Olha, muito obrigado pela entrevista, por vocês terem vindo me procurar aqui em Blumenau e até de repente. Até já. Até daqui a pouco.